Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Florescer. Estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. Se você não está inscrito no canal ainda, corre lá, faz a sua inscrição. Segue a gente no Instagram também. O endereço lá do Instagram é o @podeflorescer. Fazendo isso, você vai ajudar esse canal a crescer para que essas mensagens que a gente transmite aqui cheguem a mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito atual, acho que muito relevante para esse tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade, que é um tema que atravessa a maioria das pessoas em algum momento da vida. Em algum momento a gente se sente ansioso, ansiosa, às vezes ali dentro da normalidade, mas às vezes um pouquinho fora ali do padrão considerado normal. E hoje, nesse nosso bate-papo, a gente vai entender qual que é a dinâmica da ansiedade, como identificar na gente mesmo se o que a gente está sentindo é uma ansiedade normal, necessária, como a gente vai ver daqui a pouco, ou se já está ali passando para um estágio de ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que atrapalha a nossa vida, que embaraça o nosso dia a dia. No final desse episódio, eu acho que você vai se sentir mais apto a avaliar e, se for necessário, procurar ajuda. Mas antes disso, a gente vai fazer aqui um momento muito importante, que é o momento de agradecimento aos nossos patrocinadores, que são pessoas que estão com a gente aqui no projeto, tornando esse projeto possível. Então, eu fico muito feliz nesse momento de agradecimento aos patrocinadores, porque é um momento de honrar, né, as pessoas que confiam no nosso trabalho. A gente tem aqui o Estúdio Realize, que é esse estúdio onde eu estou gravando. Aqui você vai encontrar profissionais capacitados, equipamentos de qualidade para você desenvolver o seu projeto, seja uma palestra que você queira gravar, um episódio de podcast ou um curso online, qualquer produto, né, digital que você queira produzir, pode procurar aqui o Estúdio Realize, eles vão te atender com muito profissionalismo. Na sequência, a gente tem Michele. Gente, Michele é especialista em vendas. Ela dá treinamento em vendas, especialmente vendas pelo WhatsApp, atendimento ao cliente. Então, se a tua empresa, a tua equipe precisa de treinamento, faça contato com Michele. Michele Combat é uma profissional de excelência. Com certeza, você vai ter o seu setor de vendas impactado pela capacidade que essa mulher tem de gerar resultados, de fazer a sua empresa se desenvolver e crescer em vendas. A gente tem aqui também a Paloma Travasso. Na verdade, a Paloma é a dona da empresa, né? A empresa chama Travasso Doces Artesanais. Tudo que essa empresa... Eu não me canso de dizer isso. Tudo que essa mulher faz, tudo que essa empresa entrega é de excelência. Hoje ela entregou pra gente aqui um bolinho que ela chama de bento. Um bolinho pequenininho, né? Dá para 2, 3 pessoas. Se você tem uma comemoração mais íntima, o bento é o ideal, mas ela tem vários outros tipos de produto. É só você entrar ali no Instagram dela que você vai ver o portfólio dela de produtos, ou melhor ainda, faça contato com ela pelo WhatsApp e ela vai te atender com todo carinho, com muito profissionalismo. Você vai ser muito bem assistido aí para sua celebração. A Dirija Segura, pessoal, é uma empresa de treinamento para pessoas habilitadas. A gente sabe que muitas pessoas tiram a habilitação, mas elas têm dificuldade de logo assim, né, recém-habilitadas, ir para o trânsito. Às vezes rola aquela insegurança, aquele medo, né, de causar algum acidente, de machucar alguém ou de se machucar, de não saber o que fazer ali no trânsito, por causa da dinâmica mesmo do trânsito, né? Especialmente aqui na nossa cidade, é um trânsito bem pesado. Então, se você está nessa situação, procure a Dirija Segura, faça contato com a gente. Nós temos instrutores capacitados, temos também a assistência psicológica, caso seja necessário. Porque, às vezes, o medo, a insegurança, né? Aquela angústia que dá de você estar ali lidando com aquela situação nova, te atrapalha, te trava mesmo. Então, se você precisar,
você pode recorrer a essa assistência psicológica que a Dirija Segura oferece. E se não for o caso, embarca aí no treinamento, treine as suas habilidades para você conquistar a sua liberdade no trânsito. Muito bem, vamos lá para o nosso tema de hoje? Como eu falei lá atrás, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. Não sei se vocês sabem, mas no ano de 2024, a palavra ansiedade foi a palavra mais pesquisada nos dispositivos de busca na internet. Vocês acreditam nisso? Mais pesquisada do que felicidade, mais pesquisada do que casamento, mais pesquisada do que viagem ou qualquer uma outra coisa, né, que a gente pudesse pesquisar. Ansiedade bateu o recorde em cima de todas as outras pesquisas. Isso é um sinal de alerta. Esse excesso, né, de busca por essa palavra, por informação a respeito dessa emoção, é um sinal de alerta que deve deixar a gente atento a nós mesmos, às pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, por conta de um estilo de vida tão acelerado, tão convidativo à hiperprodutividade, tantas cobranças, né? As cobranças da cultura, as cobranças sociais, as cobranças do trabalho, da própria família, muitas vezes. Esse excesso de exigências, junto com um monte de outras questões, vai gerando adoecimentos que vão chegando silenciosamente, nem sempre a gente se dá conta, e às vezes quando a gente percebe, já está adoecido, já está ali com a vida travada, sem render o que poderia de forma saudável, porque foi adoecendo no caminho, né? Foi adoecendo na jornada. Hoje, esse episódio é um episódio de alerta mesmo, de chamar você a parar um pouquinho e olhar para si, se perceber, se observar, se escutar, entender o que é que as suas atitudes estão dizendo, entender o que é que os seus sentimentos estão comunicando a você, para que assim, nessa parada, né, quase que obrigatória de você se observar e enxergar você mesma, você possa perceber se é o momento de pedir ajuda, se está na hora de pedir um socorro ou não, o que você está sentindo é normal. A gente vai ver isso aqui hoje. Para isso, eu já começo dizendo, acho que isso é muito importante, que a ansiedade, gente, não é uma inimiga aqui. A ansiedade é uma emoção normal, assim como todas as outras, né? O medo, por exemplo, está na gente porque a gente precisa de um dispositivo de defesa. Se a gente viver por aí sem medo nenhum, a gente vai se colocar em risco o tempo todo, a gente vai colocar as pessoas em risco, a vida vai virar um transtorno. Então, o medo existe como uma ferramenta de proteção. Ela vai te dar ali um direcionamento. Ó, isso aqui, o medo, né? Vai te dar um direcionamento. Isso aqui é legal, você pode ir. Aqui não, isso aqui é muito perigoso. E a gente vai se equilibrando, muito norteado por essa emoção que é tão importante. A ansiedade também é. É por causa da ansiedade que nós temos atitudes proativas, é por causa da ansiedade que a gente se previne. Por exemplo, quando eu tinha o meu filho bebê, pequeno, né? Hoje ele tem 19 anos, mas quando ele era bebê, jamais eu saía de casa sem levar, mesmo que fosse assim para um trajeto perto, eu não saía de casa sem levar uma bolsa com alguma coisinha ali, né? Uma fraldinha, uma chupeta, se bem que ele não chupava chupeta. Uma fraldinha, uma mamadeira, uma chuquinha com uma água, uma toalhinha, alguma coisa que pudesse me dar ali recursos para lidar com alguma situação que chegasse sem eu esperar. Quem me movimentava para ter essa atitude é a ansiedade. Um outro exemplo muito legal, muito comum, né? Eu não saio de casa sem uma sombrinha na bolsa. Principalmente aqui na região serrana, que o sol está aberto, daqui a pouco fecha o tempo e cai mó toró, jamais eu saio de casa sem uma sombrinha na bolsa. Mas o que é que me mobiliza a tomar essa atitude? A ansiedade. Ela é ali um sinal de alerta,
leve, precisa ser. Na ansiedade normal, precisa ser um sinal de alerta leve, tranquilo, que vai me sinalizar possíveis perigos ou possíveis adversidades reais ou muito próximas ali da realidade. Qual que é a diferença, então, entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica? Aquela que é uma doença e precisa de tratamento. Alguns sinais e sintomas que a gente vai ver aqui. E aí você pode se observar. Se a ansiedade que você sente é só aquela que dá assim, um friozinho na barriga quando você vai para um primeiro encontro, ou aquela que chega e te ajuda a ter uma atitude proativa, aquela que te deixa assim com o coração um pouquinho acelerado porque você vai passar por uma cirurgia, enfim, se a ansiedade que você tem é aquela que não te embaraça, que não inviabiliza o seu dia a dia, que não atrapalha a execução das tarefas, que não trava você diante da tomada de uma decisão, essa é a ansiedade normal e necessária. Agora, se a ansiedade que você tem é aquela que os seus pensamentos não param nunca, porque eles são pensamentos hiperacelerados. Se a ansiedade que você tem provoca em você esse sinal de alerta constante, você está o tempo todo achando que alguma coisa muito ruim pode acontecer, achando que tudo que você vai fazer vai dar errado, trazendo para você um cansaço mental, você dorme, mas acorda todos os dias cansado, cansada, porque você não para de pensar. Se essa ansiedade que está aí é aquela que vai trazer para você vários conflitos, porque, por exemplo, você precisa muito de controle, você está sempre ali em torno das situações, querendo que tudo aconteça muito certo. Você tem dificuldade para lidar com erros. Você tem dificuldade para lidar com a falta ou com a sua incapacidade de dominar e de controlar todas as coisas. Todos esses sintomas, eles vão mostrar para a gente que tem alguma coisa aí que não está legal. Você já não dorme bem, a insônia, né? E aí eu já entro aqui em alguns sintomas físicos, porque a ansiedade, ela não gera só sintomas no campo das emoções, né? Ela gera sintomas físicos também. Daqui a pouco eu vou responder aqui algumas perguntas. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e algumas pessoas mandaram perguntas. E as 3 primeiras perguntas estão ali relacionadas aos sintomas, né? E uma das perguntas é essa, se a ansiedade pode gerar sintomas físicos, como, por exemplo, dores musculares. Sim, pode. Se a tua ansiedade está intensa demais, se ela está fora ali do considerado normal, ela vai começar a gerar desconforto e problemas ali, tanto no campo das emoções quanto fisicamente. Você já não vai dormir direito. O seu coração vai estar sempre acelerado, com taquicardia. Muitas pessoas desenvolvem assim, uma sudorese excessiva, né? Você começa a suar muito, precisa tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha, precisa fazer a apresentação de um trabalho. Você começa a tremer muito, começa a suar muito, e aí vem aquela enxurrada de pensamentos caóticos, né? Vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. A sua respiração fica muito ofegante. Tudo isso são sintomas físicos, né? Dores de cabeça, dores musculares. Atenção, a gente nunca coloca na conta da ansiedade ou de nenhuma questão psicológica sintomas físicos antes de verificar se há alguma coisa errada ali no nosso corpo. Às vezes a gente está sentindo dor de cabeça ou dores musculares ou está com taquicardia. Porque eu sou ansiosa, eu vou dizer, isso tudo aqui eu vou colocar isso tudo na conta da ansiedade. Não faça isso. Isso seria uma irresponsabilidade. Verifique como é que está lá o coração, como é que está
o corpo, né, em todo o seu funcionamento. Tá tudo ok? Tá tudo funcionando muito bem? Os exames não mostraram nada? O médico disse para você que não tem nada de errado com o seu corpo? Aí sim a gente começa a pensar que esses sintomas podem ter, sim, a ver com a ansiedade ou alguma outra questão no campo das emoções, né? Aqui na ansiedade, todos esses sintomas físicos que eu acabei de apresentar, eles são muito comuns. Eles aparecem sempre quando esse grau aí da ansiedade está intenso demais, precisando de regulagem. E aí eu ainda não parei para olhar para isso. Essa coisa vai criando volume e vai tornando o meu dia ou o meu dia a dia muito difícil. Então, com essas informações que eu acabei de te passar, você já consegue ter, assim, de uma forma grosseira, obviamente, né? Você não vai se diagnosticar, mas pode já te chamar a atenção como um alerta, para você pensar assim, não, até que isso que eu sinto tá tranquilo, tá ali dentro da normalidade, não me atrapalha, não me embaraça. Ou você vai pensar, não, isso aqui que eu sinto tá batendo ali com o que a Andréia tá falando, então acho que é a hora de eu procurar ajuda, procurar um profissional para avaliar o que é que está acontecendo comigo. Essa parada, gente, ela é muito necessária. Se a gente não para voluntariamente para olhar para as nossas emoções, se a gente não para voluntariamente para entender os nossos sentimentos, aquilo que está acontecendo aqui dentro da nossa cabeça, como é que eu estou lidando com as questões do dia a dia. Se eu não paro para olhar para a minha saúde mental, pode ser que ela, ou a ausência dela, né, me pare. Pode ser que em algum momento eu seja obrigada a parar porque eu já não estou dando mais conta. E isso não é necessário, né? A gente sabe que está lá na nossa Constituição que todo cidadão tem direito à saúde, mas apesar disso ser um direito garantido pela Constituição, a gente sabe que não existe vaga para todo mundo no SUS, por exemplo. A gente quer marcar uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo e às vezes esbarra nessa questão aí, né, da falta de vaga, dessa dificuldade para o acesso ao tratamento. Isso é verdade, mas isso não é ou não deve ser uma desculpa, ou não vou nem dizer uma desculpa, mas algo que você use como justificativa para não procurar ajuda, para não procurar tratamento. Porque, em última instância, a responsabilidade de manter a tua saúde mental em dia é sua. É você que vai ter que lidar com os ônus da ausência da sua saúde mental. É a tua vida que vai ser impactada. São os teus sonhos que talvez fiquem aqui no papel a vida inteira sem executar, porque você não consegue se concentrar para dar conta de uma tarefa. Esse é um outro sintoma, né, da ansiedade. A dificuldade de concentração, a memória fica muito prejudicada. Então, mesmo que você não consiga acesso via saúde pública, tente promover, tente de alguma forma se oferecer recursos para investir na tua saúde mental. A gente tem negligenciado muito a nossa saúde mental. A gente cuida do corpo, a gente compra roupa nova, a gente compra um perfume caro, a gente usa bijuteria para enfeitar, para adornar o corpo, a gente viaja, faz um monte de coisas e tudo isso é muito maravilhoso. É bom que a gente possa mesmo fazer essas coisas, tudo isso faz parte, né, da nossa existência, da nossa passagem aqui pela Terra, mas negligenciar algo que é essencial para todo o resto, que é a nossa saúde mental, é um tiro no pé. Porque uma pessoa ansiosa, ali num grau de moderado a grave, ela inviabiliza todo o resto, ou ela fica inviabilizada, impedida praticamente de dar conta com excelência de todo o resto. Então eu te convido a essa reflexão hoje. Comece a olhar para você com um pouco mais de atenção.
E aí eu já entro aqui nas dicas, né, e orientações para que você busque ajuda. Existem alguns recursos, a gente já está aqui falando sobre isso. Num caso mais grave, você vai precisar do auxílio de um psicólogo, obviamente, mas também, provavelmente, vai precisar do acompanhamento de um psiquiatra. Por que o psiquiatra é importante? O acompanhamento psiquiátrico, né, é importante. Porque em alguns casos mais graves, o paciente vai precisar ser medicado. Psicólogo não medica, tá, gente? Se algum psicólogo passar remédio para você, não tome. O profissional que está habilitado a prescrever medicações é o profissional médico, e aqui no campo das emoções, né, o profissional médico psiquiatra, que é aquele profissional que vai te escutar, vai ouvir a sua história, vai ali junto com você, junto com os seus relatos, construir um cronograma ali de tratamento, e ele vai avaliar qual que é a química mais adequada para os seus sintomas e sinais, baseado também nos relatos, né, que você vai fazer. Ele vai avaliar a quantidade, a periodicidade, tudo baseado no teu caso. Por isso mesmo, não tome remédio que um vizinho, um amigo, um familiar te indica. Isso é mó furada, porque, como eu acabei de dizer, quando o médico está prescrevendo uma receita de medicação, ele está prescrevendo baseada no relato e nos sinais e sintomas daquele paciente, daquela paciente. Isso significa que o que o médico passa para A não serve para B. Então, fiquem atentos a isso. Então, no caso mais grave, você vai precisar de acompanhamento com o psiquiatra, e sempre em casos de ansiedade, ali mesmo que ela seja mais moderada e que não esteja ainda no estágio mais grave, será sempre importante o acompanhamento com o psicólogo. Por quê? Se o psiquiatra está ali e medica, prescreve medicações para tratar os sintomas, o psicólogo vai estar ali para te escutar e, junto com você, encontrar as causas desses sintomas. O que é que na tua história, o que é que na dinâmica ali do teu dia a dia, da sua vida, gerou em você um mal-estar tão grande a ponto de o seu corpo precisar produzir sintomas para dividir um pouco essa carga aí com a sua mente, com o seu psiquismo, né? Por que que nos adoecimentos emocionais a gente percebe a construção, né, de alguns sintomas físicos, de algumas doenças físicas? A gente chama essas doenças de doenças psicossomáticas. Porque a pressão psíquica é tão grande, você já está num mal-estar mental tão intenso que a sua mente precisa dividir essa carga com o corpo. E aí é como se ela dissesse assim, ó, segura um pouco essa barra aí, porque não está dando não. Se eu segurar tudo aqui, vai dar problema. E aí acontece que meio que essa divisão de carga, né? O corpo segura um pouco o rojão, o psiquismo dá conta ali de uma outra parte e o sujeito vai ali às voltas, né, tentando lidar com todo esse caos que está estabelecido no corpo e na mente. Então, o ideal é que você busque ajuda. Pedir ajuda, buscar informação, buscar socorro não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade. Com você mesmo, com as pessoas que dependem de você. Quantas famílias, às vezes, entram em situações difíceis, né? Economicamente falando, às vezes conflitos intensos nos relacionamentos. Quantas vezes isso acontece por causa de questões emocionais não resolvidas? A coisa vai ficando tão difícil que ela começa a te atrapalhar em todos os setores da sua vida. Algumas pessoas nem conseguem mais trabalhar. Olha o transtorno que isso é, por exemplo, para um chefe de família, e os afastamentos do trabalho têm cada vez mais aumentado por conta dos adoecimentos emocionais,
por conta dos transtornos mentais que têm crescido assim de maneira espantosa no Brasil. Agora, olha o transtorno que isso traz para a área financeira de uma família, se o chefe daquela casa precisa ser afastado do trabalho por questões emocionais. Ou a mulher, né, precisa ser afastada do trabalho por questões emocionais ou físicas, né? As emocionais, elas acabam, às vezes, em algumas situações, trazendo um impacto muito grande, porque se você está doente fisicamente e está, né, fazendo o tratamento, está ali fazendo direitinho o que o médico disse, essa coisa ela tem ali uma previsão de tempo, o próprio médico já te dá uma previsão de tempo para a sua recuperação. Isso não acontece no campo das emoções. Varia muito de pessoa para pessoa. Geralmente o tempo de recuperação, dependendo, claro, do diagnóstico físico e o mental, mas dependendo do diagnóstico mental, essa recuperação ela vai levar muito mais tempo do que um diagnóstico no corpo, né? Alguma coisa que você quebrou, ou uma cirurgia que você fez, algo que não seja assim de grande escala, né? Se é algo mais simples, você vai se recuperar mais rápido do que você se recuperaria se você tivesse que lidar com uma questão emocional. Então, vale a pena parar para olhar para si? Vale a pena parar para se escutar, para se perceber, para admitir que tem alguma coisa que não está legal? Eu acho que vale. Talvez você também ache que vale, mas a vida, né, exige tantos movimentos, as tarefas, né, elas não param de chegar, a gente está sempre tendo que dar conta de tantas coisas que, apesar de eu entender que preciso parar para olhar isso, às vezes eu não paro porque não tenho tempo, ou porque não tenho recurso financeiro para investir nisso, ou porque ainda não é a hora, e eu vou postergando, vou esperando, até que chega o momento em que essa coisa se torna insustentável. E não precisa ser assim. Então, busque ajuda. Eu já citei aqui o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento do psicólogo, que são os profissionais que vão te ajudar, os profissionais de saúde, né, que vão te ajudar caso você esteja aí num quadro de ansiedade patológica. Agora, tem outras coisas que dependem de você. Tem alguns movimentos que você precisa fazer aqui dentro da sua mente, dentro de você. E aí eu vou trazer aqui algumas coisas para a gente pensar juntos, e enquanto eu estiver falando aqui sobre, você vai aí refletindo. Por exemplo, algo simples e vital, que é respirar. Já parou para pensar para observar, né? Que a gente quase não respira? A gente quase não respira como deveria. É tanta correria que a respiração é cortada ali pela metade. Parece que a gente quer economizar tempo respirando mais rápido para a coisa correr. A respiração é um movimento vital para todo o funcionamento do nosso corpo, né? Eu não sou da área da medicina, não posso falar sobre isso com propriedade, mas isso é muito básico, né? Você respirar, uma respiração inteira, assim, ó. Quanto tempo faz que você não respira assim? A gente está sempre ofegante. Parece que é uma pressa que já está internalizada, né? Mesmo quando você não está com pressa, você está ali. Parece que tem alguma coisa ativada dentro de você, te convidando ao excesso de movimento o tempo todo. Quando a gente respira direito, a gente oxigena melhor o nosso cérebro. A gente oxigena melhor o nosso sangue. O nosso sistema respiratório funciona com mais conforto. Tudo vai ficando mais tranquilo, isso vai gerando uma sensação de bem-estar, porque os batimentos cardíacos vão
se normalizando, a menos que você tenha ali alguma questão física no coração, né? Tende a normalizar, você vai desacelerando o compasso da respiração, você vai funcionando melhor. Isso te ajuda a pensar melhor, te ajuda a decidir melhor, isso te ajuda a descansar a sua mente. Então, por que a gente não respira direito? Não custa dinheiro, não custa nem tempo, né? Porque enquanto você está ali fazendo as suas coisas, você pode estar respirando direito. Então, fica aqui essa dica, ó. Respirações inteiras. Isso melhora o teu sono, vai melhorar a tua qualidade de vida em vários aspectos e você vai perceber essas melhoras. Uma outra coisa que é muito difícil é a gente entender de uma vez por todas que nós somos incapazes de controlar as coisas o tempo todo. Entender que nós somos incapazes de dar conta de tudo o tempo todo. Essa exigência absurda, né, que a gente traz para a nossa vida e para as coisas que a gente está fazendo, seja no trabalho, em casa com a família, criando filhos, se relacionando com alguém ou fazendo qualquer uma outra coisa, essa necessidade de controle, essa necessidade de fazer tudo certo o tempo inteiro e essa cobrança excessiva, né? Que traz para a gente uma dificuldade muito grande para lidar com os nossos próprios erros. E essa fala não é uma fala fazendo apologia à banalização dos erros, não é isso, claro que não é isso, mas é uma fala que te convida a ser um pouco mais generosa, um pouco mais generoso com você mesmo, a ter um pouco mais de compaixão por você mesmo. Por que quando alguém erra, a gente é super solidário, né? De maneira geral. Não, fica assim não, você é assim mesmo. Os erros, eles vêm para ensinar a gente, né? Para de uma próxima vez a gente fazer melhor. Isso vai trazer experiência. A vida é assim, a gente não acerta o tempo todo. Para os outros, esse discurso fica redondinho. Mas quando a gente precisa usar esse mesmo discurso, que é real, para a gente mesmo, o que a gente faz é vir com uma vara e chicotear o próprio corpo por conta de algo que é inerente ao nosso estado humano, né? Quem é que não erra nunca? Quem é que é perfeito em tudo? Quem é que controla tudo? Dentro do que eu acredito, só Deus. Essas atribuições são atribuições divinas. Eu, como ser humana, cheia de limitações, vou cometer erros. Vai ter coisa que vai fugir ao meu controle, eu não vou dar conta. Eu vou ter que dizer assim, ó, infelizmente não deu, não foi dessa vez. E tá tudo bem. Quando a gente admite esse tipo de comportamento, volto a dizer, sem banalizar os erros, mas entendendo que errar é algo que está dado aos humanos e vai acontecer, eu não tenho uma postura tão severa com o meu psiquismo quando algo foge ao meu controle ou quando eu cometo alguma falha. Isso dá uma folga para minha mente descansar, para minha mente relaxar e se preparar para uma nova tentativa. Se eu estou ali, não posso errar, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, eu acabo trazendo um efeito rebote, né? Porque o nosso inconsciente, quando ele percebe que tem uma exigência muito grande ali, ele começa a trabalhar para livrar a gente rapidamente daquela pressão toda. E aí o que ele faz? Ele faz inconscientemente, né? A gente acaba trabalhando contra nós mesmos. Acaba que eu vou inconscientemente organizar tudo para que de fato tudo dê errado, para que eu tenha razão, para que eu me livre daquele momento, daquela situação logo. Então, olha só o contraditório aparecendo, né? Eu estou ali, não respeito
a minha humanidade, exijo acertos o tempo todo, e muitas vezes o que vem é o contrário disso. Porque o nosso psiquismo, a nossa mente, ela não foi criada para lidar com essa pressão toda e com essa exigência toda. Isso também não custa dinheiro. Isso custa reflexão. Isso custa eu ter humildade para olhar para mim e reconhecer que eu sou super limitada e que, em alguns momentos, eu vou apresentar alguma falta. Vai faltar alguma coisa em mim. Eu não vou dar conta de alguma coisa. E isso não vai fazer de mim uma pessoa pior. Isso pode, inclusive, fazer de mim uma pessoa melhor. Porque quando eu começo a olhar para os meus erros com um pouco mais de compaixão e avaliar que talvez numa próxima vez eu possa fazer assim, 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 isso vai trazendo para mim experiências muito ricas de crescimento, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, independente dos recursos com os profissionais de saúde, que são importantes e necessários, mas ele lá vai fazer o trabalho dele e a gente aqui precisa fazer o nosso. A gente precisa se olhar, precisa se observar, precisa olhar como é que eu estou lidando com a vida, como é que eu estou lidando com as pessoas, como é que eu lido com as minhas emoções. O que é que eu tenho feito para tornar a minha qualidade de vida melhor, mais saudável? Ou eu estou contribuindo para que eu adoeça no processo aí, na jornada da vida? São questões importantes que a gente precisa olhar, que a gente precisa parar para dar atenção, porque viver, gente, é tão maravilhoso quanto desafiador. Viver é maravilhoso, mas a gente lida com os desafios do nosso dia a dia. E se a gente tiver um pouco mais de equilíbrio, eu sei que essa é uma outra coisa muito difícil, né? É o que a gente busca, a vida inteira a gente busca isso, equilíbrio. Nem sempre, em todas as situações, a gente vai encontrar o equilíbrio, mas esse movimento de estar buscando certo equilíbrio, de estar buscando essa serenidade para viver com a vida, com as adversidades da vida, isso vai gerar em nós saúde. Isso vai nos tornar mais hábeis, mais capacitados a lidar com todas as questões que envolvem o nosso dia a dia. Agora, essa coisa, né? Essa ânsia por dar conta de tudo o tempo todo e muito rapidamente, isso vai trazendo muitas dificuldades, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Então, fique atento, se observe, faz aí uma repaginada na sua história, vê como é que está essa emoção tão importante chamada ansiedade, mas ela está num grau considerado normal? Está acima? Você acha que ela está desregulada? Está precisando de ajuda? Busque essa ajuda. Daqui a pouco você já vai estar se compreendendo melhor, sabendo como lidar melhor com o que você pensa, com o que você sente, sabendo lidar melhor com as pessoas com quem você se relaciona. Fique de olho nisso. Às vezes as nossas relações também são fatores que contribuem, né, para o nosso adoecimento. Veja bem quem é que você traz para perto de você. Veja também quem você tem sido para as pessoas com quem você se relaciona. E aí, olhando atentamente para esses pontos, a gente vai conseguir construir um modo de vida que seja mais leve para ser vivida. A vida não é leve o tempo todo, mas a gente também não precisa viver o tempo todo apagando incêndios, né? Não estamos aqui para isso, fomos criados, cada um com o seu propósito. Descubra qual é o seu propósito e observe se as suas emoções, especificamente a ansiedade, que é o tema do nosso episódio de hoje, se a tua ansiedade não está impedindo você de alcançar ou de vivenciar a realização do seu propósito. Em vários aspectos, em vários setores aí da sua vida. Não permita
que essa emoção que deve estar em você, porque ela é necessária, mas de uma forma saudável, não permita que ela fique tão desajustada, tão desregulada, tão intensa, a ponto dela trazer transtornos para a sua vida, impedir o seu crescimento, impedir a realização de sonhos, de objetivos e se tornar uma trava. Esse não é definitivamente o objetivo da ansiedade. Gente, falei a beça, tem aqui umas perguntas que eu preciso responder. Algumas, as 3 primeiras, eu já até respondi, porque as 3 primeiras perguntas, elas falam sobre os sintomas, né? A primeira pergunta aqui: quais são os principais sintomas da ansiedade considerada patológica, né? Eu já falei aqui de vários sintomas físicos e mentais. Pensamentos acelerados, uma angústia, uma sensação de que você está sempre atrasado, você está sempre em movimento e está sempre com a sensação de que está atrasado, a necessidade de controle, dificuldade imensa de lidar com perdas, com erros, com faltas, com espera. O ansioso patológico, ele não sabe esperar, isso gera uma angústia muito grande. Sintomas físicos, dores de cabeça, dores musculares. Tem uma pergunta aqui que vai perguntar, essa aqui, os sintomas. Aqui, a ansiedade é capaz de gerar dores musculares? Sim, a ansiedade é capaz de gerar dores musculares. É aquela questão que eu apresentei para vocês, que é como se o nosso psiquismo pedisse uma ajuda aí para o corpo. Me ajuda, porque se você não me ajudar, eu não vou conseguir segurar essa barra. E aí a mente começa a dividir sintoma com o corpo. E aí o corpo faz, sim, sintomas de dores musculares, dores de cabeça, insônia, sudorese excessiva, respiração ofegante, taquicardia, tremedeira, vários sintomas físicos, gente. A outra pergunta aqui: quais são os sintomas físicos? Acabei de dizer, né? Quais são os sintomas físicos que a ansiedade pode gerar no nosso corpo? Acabei de responder. Essa aqui, o surto de ansiedade no Brasil, ele aconteceu antes ou depois da pandemia? A ansiedade, ela é uma emoção que está aí, né? Tá para jogo. E essa ansiedade patológica, ela já atinge as pessoas desde sempre, né? Mas é certo dizer que depois da pandemia de 2020, o número de procura, pelo menos, por tratamento e o número de medicações de ansiolíticos, né, destinados ao tratamento da ansiedade aumentou substantivamente. Isso não dá para negar. Então, fica parecendo que depois da pandemia, esses casos aumentaram assim, significativamente, sim. Ok, gente? A ansiedade é hereditária? A ansiedade não é hereditária, se a gente for pensar, pelo menos não a partir do olhar da psicanálise, que é a minha orientação teórica. Ela não é hereditária se a gente for pensar que existe ali um gene da ansiedade que vai passar do pai ou da mãe para o filho. A psicanálise não prega isso, ela não acredita nisso. Mas, de certa maneira, a ansiedade passa de pai, de mãe para filho, se a gente for pensar na forma como as relações se estabelecem. Por exemplo, uma mãe ou um pai muito ansioso, ele tem ali um modo de vida, né, muito acelerado. Às vezes falta espaço para o diálogo na família, tem muito a questão do controle, como eu já apresentei aqui, vários sintomas que vão estabelecendo naquela casa, naquela família, um ritmo de vida e de vivência, né? Pode ser que esse filho ou essa filha sejam ali na constituição dele como sujeito, pode ser que ele seja
atingido, vou dizer assim, alcançado, pode ser que ele, na sua própria construção, ele acabe sendo influenciado por esse modo de vida mais ansioso da família, mas não naquela ideia lá de hereditariedade pelo gene, mas pela forma como as relações, né, entre pais e filhos vão se constituindo. Espero que você tenha entendido aí essa resposta, quem fez essa pergunta. Se não entendeu, pode me chamar lá no direct do Instagram que eu tento explicar de uma outra forma, tá? Outra pergunta aqui. Fora da zona de conforto, como lidar com o novo? Leia-se, como lidar com a ansiedade? Talvez tenha sido isso que ela quis perguntar aqui. Mas vamos lá. Eu falei há pouco que a gente não deve exigir da gente mesmo uma postura de controle total, uma postura de alguém que só acerta o tempo todo. Se você está iniciando algo novo, há pouco eu fiz a divulgação aqui da Dirija Segura, que é a empresa de treinamento para habilitados, e lá a gente vê muito isso, o quanto que esse contato, né, apesar da pessoa já ser habilitada, o trânsito, a dinâmica do trânsito para ela é algo muito novo, ela não está habituada ainda a lidar com aquilo. E aí, quando ela vai para essa experiência, ela fica muito ansiosa, porque comete erros, né? Normal, está ali para aprender. Mas aí, esses erros cometidos e a falta de controle, porque o trânsito é um espaço dinâmico, né? Tem um monte de pessoas ali dividindo aquele espaço com você, tomando decisões junto com você, isso traz uma angústia muito grande. O que a gente sempre orienta? Permita-se errar. Você está em contato com o novo, com algo novo, é normal errar. É normal em algum momento você não saber o que fazer. Isso não precisa alterar todo o teu estado mental e físico só porque você está ali em dúvida ou só porque você fez algo e não deu certo. Recomece. Fora da zona de conforto, como lidar com o novo? Esteja sempre pronta, esteja sempre pronto a recomeçar, a começar de novo, a se autorizar a errar e procurar outras formas de fazer aquela coisa funcionar, seja tolerante com você mesmo. Essa aqui, como lidar com a comparação? Hoje vivemos numa geração onde as pessoas estão sempre em movimento, fazendo coisas, muitas coisas, e às vezes você sente que você não. A primeira coisa é assim, evite a comparação. A comparação ela é muito cruel, porque você está se comparando com alguém que tem outra história, que tem outras vivências. Então, nunca se comparar com outra pessoa é algo saudável, produtivo. Vai dar problema. Você vai querer ter os resultados de alguém que está ali tendo aqueles resultados porque ela semeou as sementes dela, porque ela teve e tem a história dela, porque ela lida com a vida do jeito que ela lida. Então, como se comparar a uma outra pessoa que não a você mesma? Eu gosto sempre de dizer que o legal é a gente se comparar com a gente mesmo, sem muito rigor, mas sempre com aquela intenção de melhorar um pouquinho a cada dia ali dentro da possibilidade, dentro das possibilidades, se compare com você mesma. Hoje, eu posso repensar como eu agi ontem, o que eu fiz ontem, como eu fiz o que fiz ontem e tentar melhorar alguma coisa para que eu veja que dei uma evoluída, né? Amanhã eu posso ser um pouquinho melhor que hoje. Essa é uma comparação justa. Em relação a essa coisa do movimento, respeite o seu tempo. Às vezes a gente vê mesmo, né? O outro fazendo muitas coisas. Você nem sabe o que esse outro está precisando, qual que é o preço, né? Que esse outro está precisando pagar para ser tão produtivo. Às vezes o preço está sendo a saúde mental dele, a saúde física, às vezes está sendo a família, a felicidade, sei lá, tantas coisas. Olhe para você, olhe para a sua jornada, respeite o seu tempo. O crescimento, a produtividade, o avanço, tudo isso é maravilhoso, mas precisa acontecer através dos processos, né?
Nada disso é automático, não existe um padrão, um jeito certo de fazer as coisas. Cada um vai encontrando o seu tempo, o seu ritmo, a sua forma. E aí você consegue se manter saudável enquanto você cresce, enquanto você evolui. A outra aqui é o que fazer quando você percebe que a ansiedade está aumentando no dia a dia. Acho que a gente falou bastante sobre isso ali nas entrelinhas, né, durante a nossa conversa. Mas uma primeira coisa que você pode fazer é começar a se escutar. É começar a escutar o que a sua ansiedade está te comunicando. O objetivo aqui não é zerar a ansiedade, porque a gente já viu a importância dela. A gente já viu que ela é fundamental para o nosso funcionamento. Mas comece a escutar o que é essa ansiedade que está começando a incomodar, que está começando a gerar sintomas que atrapalham a sua vida. O que é que isso está querendo te dizer? Como é que está o teu estilo de vida? Como é que você está olhando para a vida? Como você está olhando para você? Como você está lidando com você, com o outro? Acho que essa autoobservação ela é fundamental. E tudo que foi falado aqui durante o episódio vai te ajudar a observar se o que você está sentindo está dentro ali da normalidade, esse aumento da ansiedade. Está ainda ali dentro da normalidade ou começou a embaraçar o seu dia, começou a te travar, começou a te atrapalhar, inviabilizar? Aí é a hora de parar. O que fazer? Buscar ajuda, sem hesitar. Busque ajuda. A última, como lidar com a ansiedade quando as vendas caem ou ficam instáveis? Obviamente, essa pergunta é de uma empreendedora ou de um empreendedor, né? Como lidar com a ansiedade quando as vendas caem ou ficam instáveis? A gente vai precisar lidar com essa realidade e buscar estratégia. No empreendedorismo isso acontece, não tem jeito, não existe uma linha linear, né? Os altos e baixos são inerentes à prática do empreendedorismo. Então, primeiro fazer a gestão das suas emoções, cuide da sua saúde mental, porque você precisa dela para fazer o seu negócio evoluir. E mude a estratégia. Está caindo as vendas? O que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo? Ou o contrário, o que eu não estou fazendo e deveria estar fazendo? Vou precisar mudar a estratégia? Aumentar a cartela de cliente? Olha para você, em primeiro lugar, para se avaliar, e olhe para a sua empresa e vê qual vai ser a estratégia que você vai usar, em que você vai precisar se reinventar a sua empresa para que você tenha um alcance maior e um alcance desejável, né? Agora, esteja sempre ciente de que essa instabilidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto quanto para o crescimento das vendas quanto para a diminuição das vendas, isso vai estar sempre presente no empreendedorismo e, na verdade, na vida, né? A vida não é uma linha linear onde as coisas acontecem de um jeito só o tempo todo. Isso aqui é só na morte, o deadline, né? Aquela linha reta estável. A linha reta de estabilidade, só na morte. Se você está vivo, se você está viva, vai ter que lidar com os altos e baixos, com as coisas boas, com as coisas ruins, com as perdas, com os ganhos, com aquilo que você tem, com aquilo que te falta. Tudo isso faz parte da nossa existência. A boa notícia é que se você está tendo que lidar com isso, significa que você está vivo, significa que você está viva. E viver é muito maravilhoso. A gente só precisa fazer um ajuste aqui, outro ali, mas no final dá certo se a gente vive a vida com responsabilidade. Muito obrigada a você que ficou aí até o final. Me ajude a compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai ser beneficiado com essa mensagem. Fique sempre aí com a gente. O podcast tem periodicidade quinzenal. Então, hoje você está aqui. Daqui a 15 dias você pode estar aqui de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você não perder as notificações, os avisos aí dos vídeos novos. Segue a gente lá no Instagram e nos ajude a levar essa mensagem ao maior
maior número de pessoas possível. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.